Olá! No vídeo de hoje eu gostaria de falar de um tema muito relevante para as empresas de varejo, consumo e serviços, que é reduzir o custo de aquisição de clientes, o CAC, e otimizar o Lifetime Value, que é o valor do cliente no tempo que as empresas têm. CAC LTV. Essa equação passa a ser muito estratégica e deveria ser gerenciada por todas as empresas de varejo, consumo e serviços. Eu vou falar um pouco do conceito de CAC, conceito de LTV, a relação entre os dois e um pouco como a Amazon, a maior empresa de varejo em valor de mercado do mundo, como é que ela resolveu essa equação e hoje vale, $1,5 trilhão de dólares, muito a partir dessa estratégia de CAC LTV alcançada. Bom, CAC, custo de aquisição de clientes, é a soma dos custos de marketing, vendas que toda empresa tem para trazer, para conquistar clientes para sua base. Então a gente soma todas as despesas em reais, com marketing e com vendas e divide pelo número de clientes alcançados. Toda empresa deveria medir, monitorar o seu CAC. E o que a gente acaba vendo é que com o aumento dos custos de mídia nos últimos tempos, principalmente as mídias digitais, o CAC das empresas tem aumentado bastante. No outro lado, a gente tem o LTV, o Lifetime Value, o custo, o valor do cliente no tempo das empresas. E a gente mede isso a partir, primeiro, de quanto o cliente gasta no tempo, na sua permanência na empresa. Então, por exemplo, a gente começa a medir a frequência do cliente. Então, se o cliente compra 3 vezes no ano, R$100, o cliente gasta R$300 ao longo do ano, a gente extrai a margem desse total de transação, então a gente tem o LTV daquele cliente no ano. Se aquele cliente fica, por exemplo, 1 ano e meio da empresa, a gente tem 1 ano e meio vezes R$300, a gente tem R$450, extrai a margem disso, eu tenho o LTV. Naturalmente, o LTV de um cliente tem que ser sempre maior que o CAC, porque se eu gasto R$100 para trazer um cliente e ele vale 300, eu tenho uma relação CAC-LTV de 3, por exemplo. O que tem acontecido nos últimos anos, e aí tem a relevância desse meu assunto com vocês, é que, o CAC tem aumentado muito, então trazer clientes tem se tornado mais caro, mais difícil, mais complexo. Do outro, engajar, reter, rentabilizar também tem se tornado mais difícil e mais complexo, porque os clientes têm se tornado mais transacionais, o churn, que é a perda de clientes, tem aumentado, então essa relação CAC-LTV tem deteriorado e é isso que tem comprometido muito o resultado das companhias. Com o crescimento do digital, do e-commerce, isso piora ainda mais, então a relação de CAC por faturamento nas empresas de e-commerce chega a representar 15%, ou seja, 15% do que uma empresa de internet vende é custo de aquisição de clientes, o que torna bastante difícil ganhar dinheiro, rentabilizar. Eu mencionei para vocês no começo que eu ia falar de Amazon. A Amazon, para mim, foi a empresa que melhor estabeleceu e resolveu essa relação de CAC com LTV. Primeiro porque ela criou e tombou para sua base metade das famílias americanas, para mim, no melhor e mais bem feito programa de fidelidade, que é o Amazon Prime. Então, metade das famílias americanas são Prime, ou seja, estão na base da Amazon. A Amazon precisa muito pouco ir à mídia, buscar audiência para comprar na sua base, o que derruba muito o CAC. Ou seja, a Amazon tem a cada ano um CAC cada vez menor. Por outro lado, a Amazon se tornando marketplace e ampliando suas categorias, ela foi aumentando a frequência de compra do cliente, o ticket de compra do cliente, o engajamento e a fidelidade. Então, ela, ao mesmo tempo, reduz o CAC, aumenta o LTV e, consequentemente, vai aumentando a sua rentabilidade e o resultado dos seus negócios. Consequência disso, entre outras estratégias, eu estou falando de uma, a Amazon virou ecossistema, tem logística, tem pagamento, tem tecnologia, mas para mim esse é um dos principais motivos da Amazon se tornar hoje uma companhia de $1,5 trilhão de dólares. Então a mensagem para vocês hoje é, primeiro, monitorem CAC, custo de aquisição de clientes,
meçam, monitorem LTV e comecem a estabelecer essa relação entre quanto custa trazer um cliente, quanto ele vale para a tua empresa. Essa é uma relação que tem que estar positiva e definam estratégias para trazer uma audiência melhor, mais barata e, por outro lado, comecem a buscar formas de engajar mais, rentabilizar, fidelizar o seu cliente para que esse LTV suba, o CAC reduza e você possa ter um varejo, uma empresa de consumo mais rentável e mais estratégica. Acho que esse é um dos conceitos modernos mais importantes hoje quando a gente pensa um negócio de varejo. Eu espero com esse vídeo ter trazido uma provocação, um insight importante para vocês.